Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a este canal para mais uma transmissão. Hoje vamos falar do tema também interessante. Todos os temas que passam aqui são temas completamente interessantes. Então, hoje vamos falar do sábado. Por que o sábado? Porque hoje em dia, quando se fala de adoração, protestantes, católicos, judeus e adventistas, não é? O que causa mais polêmica é quando se toca no ponto do sábado. Muitos dizem que de Moisés já não tem mais lógica da gente adorar Deus no sábado, ninguém vos julga. Qual é a necessidade, não é, de adorar Deus, né, no sábado? Como sempre, vou agradecer ao irmão Basílio. Muito obrigado, irmão Daniel, Exato. mais uma vez. Agradecer pelo convite neste canal e dizer que tem sido sempre uma bênção estar aqui. E gostaria também de saudar a vocês que estão ali do outro lado e dizer que o Senhor vos abençoe grandemente. E realmente é um tema muito interessante, mas muito interessante. Falar do sábado é falar de um tema que belisca, talvez, a compreensão também de muita gente, as ideologias. E talvez, que tal? Hoje você vai aprender um bocadinho mais a respeito do sábado e mudares o teu paradigma, porque afinal de contas há muita gente que pensa que o sábado é um dia que já passou, talvez é um fardo também que era simplesmente para os judeus. Então se levantam muitas especulações a respeito do sábado. Então te convido também mais uma vez a estar aqui, a permanecer neste estudo para podermos então falar do assunto a respeito do Santo Sábado. Aproveito já a pedir, não é, algumas sinceras desculpas, não é? E a vossa sugestão, não é? Daqui em diante também vou aparecer de forma... vamos moldar um pouquinho, porque é necessário. Irmão Basílio, por que há muita desavença, muita discrepância, muito desentendimento entre os protestantes, os católicos, não é? Acerca do dia de adoração? Ok, na verdade as questões de discrepâncias penso que são questões simples e unicamente de ideologias e aquilo que são as nossas finalidades, né? Porque quando nós falamos de ideologias é aquilo que a gente pega e estudamos e aplicamos para nós. As finalidades são os fins na qual nós queremos então atingir, né, com isso. Então, a respeito do mundo cristão e das entidades religiosas, estamos a falar do islamismo, do budismo, do hinduísmo, quer dizer, essas todas as religiões, cada uma tem uma filosofia doutrinária e finalidade. E é destas que também vai surgir o cristianismo, sendo uma religião cristã, no caso que também tem os seus objetivos e finalidades. E dentro dessa religião cristã também vai existir denominações religiosas, na qual você talvez deve estar vinculado. As religiões, por exemplo, hoje, se nós tivermos que falar, por exemplo, para o budismo, tem Buda como seu grande precursor da sua religião, né? E outras mais que têm as suas tradições concernente, por exemplo, ao hinduísmo, tem assim a sua forma de adoração. Para o cristianismo, sendo que eles acreditam em Cristo, ok? Sendo que eles acreditam em Deus, também pautamos, porque também sou cristão, né, por adorar o Deus Criador. Logo, religião significa religar-se ao teu Deus. Nós estamos ligados ao nosso Deus, porque temos Deus como o Criador dos céus e da terra. Dali é que vai então surgir as ideologias, né, doutrinárias, e que dentro destas ideologias, então, apesar de que no cristianismo, por exemplo, vai entrar algo que nós vamos chamar de um fenômeno religioso, um fenômeno que, a par disso tudo aqui, Deus está explicando e estará terminando exatamente com essa explicação com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Satanás roubou exatamente aquilo que era boa coisa, que Deus tinha dito no princípio que tudo era bom. Satanás roubou e introduziu o pecado, e o pecado se proliferou e as coisas começaram a ter um outro contorno, né? Então as pessoas começaram a ter visões diversificadas a respeito de Deus. E muitos destes, por causa de alguns problemas que Satanás, por exemplo, foi causando, muitos se tornaram ateus, outros difundiram crenças que talvez fugiram de alguns princípios bíblicos, outros ainda pegaram e fundaram as suas igrejas, mesmo com a própria palavra de Deus,
E ali então vêm os tais chamados princípios doutrinários diversificados. Então as entidades na religião cristã, elas são várias. Estamos a falar de mais de 10 mil igrejas ou denominações cristãs dentro do próprio cristianismo. Então são muitas igrejas hoje, né? Pois, então nós podemos entrar talvez, partindo talvez de alguma pergunta que o irmão Daniel estará fazendo, né? Exato, sim. Fique ligado, não é? Caso tiver uma dúvida, segundo o tema, não é? Então deixa aqui nos comentários. Correto. Irmão Basílio, o sábado, muitos têm nas suas cabeças de que foi dado a Moisés, não é? E no povo de Israel, não é? Desde a saída ou quando saem do cativeiro do Egito. Para a Terra Prometida. Para a Terra Prometida, não é? Correto. Assim está certo. E como uma aliança, não é? Mas qual é o momento que nós podemos registrar que depois daquela aliança, não é? Agora Deus decide que daqui o sábado abole-se. Ok. Será que ele foi abolido? Será Sim. que ele vai continuar? Bem, Exato. são perguntas que são levantadas aqui neste momento que podemos responder. E eu tenho sempre dito que o que está escrito a gente crê. Basta estar escrito a gente crê. E o adventista é aquele que, por exemplo, é conhecido, ou o cristão poderia ser conhecido como aquele que maneja muito bem a palavra de Deus, né? E ao manejar muito bem a palavra de Deus, vai não só manejar, mas também ele é convidado, por exemplo, a ter que praticar estes ensinamentos. Dali é que vai surgir então a questão da ideologia a respeito da adoração e os dias de adoração. A adoração, ela é direcionada única e exclusivamente a Deus. Os amigos ali estão recordados na tentação de Jesus Cristo, né? Satanás pede para que Jesus lhe adorasse, na verdade. E Jesus disse que não, somente a Deus podemos adorar. E essa resposta foi exata. Nós só podemos adorar Deus. O único Deus. Nós não podemos adorar nem o ancião, nem o pastor, nem o padre, nem o arcebispo, nem o papa. Nenhum homem merece a nossa adoração, tirando a Deus. Ok? Um exemplo bem prático você pode encontrar ali em Apocalipse, por exemplo, no capítulo 19. Agora já lhe convido, por exemplo, a ir para a Bíblia, porque as respostas todas devem estar e devem constar sempre aqui na palavra de Deus. Então, é sempre um prazer abrir a palavra de Deus. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 19, versos 10, João tinha acabado de receber as revelações do Apocalipse e veja que na medida em que o anjo foi lhe mostrando uma ou outra revelação, o que vai acontecer? Dá-lhe a sensação e a ideia de ter que se prostrar ou adorar o anjo. Mas olha qual é a surpreendente resposta que o anjo vai dar. Apocalipse capítulo 19, verso 10. E eu lancei-me, disse João, aos seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal, sou teu conservo e dos teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O anjo também recomenda que não deve ser adorado nem a anjo também. Veja que ele não é um anjo e ele é santo. Veja que ele vive lá no céu com Deus, não é? Talvez, se tivéssemos que adorar, talvez estaríamos a adorar os anjos. Mas ele próprio também nega-se, chamando a adoração para si, né? E remete a João que ele deve adorar única e exclusivamente a Deus. Tanto que os anjos também adoram única e exclusivamente a Deus. Sendo que o tema da adoração é algo muito importante, dali então surgem os dias de adoração. Na verdade, amigos, gostaria de passar aqui algumas ideias com relação à adoração e dos dias de adoração. O que é que realmente Paulo vai nos ensinar? Abra ali a tua Bíblia em Romanos. Exato. Eu já queria fazer mesmo essa pergunta. Ok. Né? Paulo fala muita coisa, ou diz muita coisa a respeito do sábado, não é? Pois é. E será que ele também fala um pouco sobre o nosso assunto aqui? Exato. De facto. Ele vai nos ajudar a perceber alguns assuntos que são um bocadinho mais melindrosos, ok? São um bocadinho mais melindrosos. Mas Paulo vai nos dar aqui a ideia de como nós devemos estar perante a assuntos doutrinários com relação ao dia do sábado. Aqui diz, por exemplo, o seguinte. Ora, Paulo falando em Romanos capítulo 14, ok? Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Estava a dar aqui alguns conselhos práticos. Mas, a partir já
do verso 7, ele vai dar aqui algumas dicas. Porque nenhum de vós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. De sorte que, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Muito interessante. Foi para isto que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Significa que aqui está nos chamar a razão que ninguém deve julgar com relação ao ser ou não ser. Parece que esta é a ideia que é transmitida por Paulo. Mas ele vai continuar. Ou tu também, por que desprezas o teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo. Porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Na verdade, quando se fala, por exemplo, de condenação aqui que Paulo está a trazer, ele está a trazer a ideia de que nós não podemos condenar ninguém e sentenciar já, talvez, o destino de alguém, como muitos fazem com a doutrina da predestinação. Na verdade, ele diz que todos nós seremos julgados. E enquanto não acontecer, por exemplo, o julgamento e a sentença, ninguém pode dizer que o fulano estará preso ou o fulano estará absolvido. Mediante a sentença que o juiz vai dar e na leitura desta sentença, saberemos então que tal decisão foi tomada ou para absolvição ou para condenação. Dali é que Paulo vai trazer a ideia do juízo, do julgamento, para dizer que nós não podemos julgar ninguém e dizer que este já vai para o inferno ou este já vai para o paraíso. Não, ninguém pode fazer isso. Então esta é a ideia que ele vai nos trazer, ok? Agora, quando nós falamos a respeito dos dias de adoração, aqui ele vai dizer que muitos vão julgar dias e dias, ok? E aqui, por exemplo, no verso 5, se vocês notarem no mesmo capítulo, vai dizer o seguinte: um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro no seu próprio ânimo. Ou seja, ele nos chama a atenção que ao fazermos juízo dos dias, julgamentos dos dias, quando se fala de julgamento, estamos a falar exatamente de examinar qual é a importância de cada dia que isto tem. Cada um esteja responsável por si mesmo, porque todos nós iremos comparecer no tribunal de Deus. Por exemplo, Deus estará julgando o mundo por intermédio da lei. Ou seja, abra ali a tua Bíblia em Tiago capítulo 2. É muito interessante esse estudo aqui a respeito do sábado e veja que para compreender a respeito do sábado, precisamos então saber esses princípios básicos. Ok? Tiago capítulo 2, versos 10. Se vamos todos comparecer no julgamento, qual é a lei, por exemplo, que vai ser usada para que Deus nos julgue? Vai lá para a Bíblia. Tiago capítulo 2, versos 10. Aqui vai dizer o seguinte: mas se fazeis distinção entre pessoas, cometeis pecado, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, disse Tiago, e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Versos 11. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não cometerás, ou seja, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, está feito transgressor da lei. Versos 12. Assim falai, assim estamos a falar, e assim devemos proceder. Ou assim falar e assim proceder, como devendo ser julgados, versos 12, pela lei da liberdade. Ou seja, pelos 10 mandamentos, se você preferir. Então aqui, Tiago vai nos ajudar a termos aqui a ideia, que todos nós seremos julgados pela lei da liberdade, ou seja, aquela lei que o irmão Daniel falou a princípio, quando o povo estava a sair do cativeiro, Deus disse que eu hoje te libertei, agora você vai ter os 10 mandamentos. Quais são os mandamentos então, irmão Basílio? Eu tenho ouvido sempre que os mandamentos de Deus foram abolidos, outros dizem que foram resumidos. Na verdade, abolidos não, mas sim resumo. Quando se fala do resumo, não se tira a essência da coisa. Ela continua sendo aquela que, por princípio, originalidade, foi definida.
continua sendo a mesma coisa. Não perdeu a sua essência, nem o seu poder, nem o seu caráter. Estamos juntos? Então o resumo não retira. Coloque bem isso na cabeça. Este resumo não nos leva do sábado para o domingo. E este resumo não nos leva do sábado para o domingo. Por quê? O resumo da lei, na verdade, é aquele que Jesus disse. Quem cumpre os 10 mandamentos, diz ele. As primeiras 2 tábuas da lei pertencem a Deus. A segunda pertence aos homens. Se não, vejamos. Êxodo capítulo 20 e vamos ler os versos a partir do versos 1. Né? Seremos julgados pela lei da quê? Da liberdade, disse Tiago capítulo 10, versos 12. Agora vejam, aqui está impresso então os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos da Bíblia são estes aqui. Nós não estamos falando dos 10 mandamentos do catecismo, nem os 10 mandamentos de uma outra coisa. Não. Estamos a falar dos 10 mandamentos da santa lei de Deus. Então, importa que você leia o seguinte. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu é que te tirei. Logo, Deus é que nos salvou, ou seja, nos retirou. Estamos? A lei da liberdade, ele nos deu liberdade. Agora ele vai então começar a dizer o primeiro até o 10º mandamento. Vai dizer o seguinte. Versos 3. Não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem das águas debaixo da terra. Versos 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração, daqueles que me aborrecem. Versos 6. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse é o segundo mandamento. Versos 7. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Estamos a ver que esses mandamentos todos estão ligados para Deus. Quarto mandamento. Lembra-te do dia do sábado. Aí veio, aí chegou agora. Veja que na lei de Deus está impressa o sábado também. Então veja no verso 8 vai dizer: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, ordenança divina, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem você, ok? Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Ok? Nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas, ou seja, os visitantes que vêm em tua casa para estar 2, 3, 4, 5 dias, talvez um mês e depois regressarem às suas procedências. Estamos juntos? Muito bem. Por que você não pode trabalhar durante o santo sábado? Jesus vai explicar por quê. Verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Nós adoramos a Deus porque Ele é o Criador. Muito bem. O mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, Deus vai fazer aqui 3 coisas no santo sábado. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Ele não só descansou, abençoou e santificou. Ou seja, 3 coisas Deus faz no santo sábado. Descansa, abençoa e santifica. Quarto mandamento. Estamos juntos? E este é que vai ser o nosso ponto de destaque nesse estudo. Agora, já podemos vir para, por exemplo, o 5º mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Este mandamento tem a ver em relacionamentos pessoais. Ok? Pessoais. Pois é, por isso é que nós dissemos que os 10 mandamentos é orientação da parte de Deus de forma vertical e horizontal. No caso, eu e o meu próximo princípios, ok? São leis horizontais. Estamos juntos? Eu e Deus, vertical. Estamos? Ok, porque Deus está aqui em cima, nós estamos aqui. Conforme os anjos, por exemplo, quando Jesus nasceu, ele dizia, glória a Deus, diziam até, na verdade era uma legião de anjos, e eles diziam, glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens. Estamos juntos? Muito bem. Então, o 6º mandamento diz, não matarás. Só pode matar um homem. Estamos juntos? Ninguém consegue matar a Deus, então este mandamento tem a ver eu e o próximo. Agora, o 7º, não adulterarás. Ninguém pode transportar esse mandamento para Deus, não serve. Para nós sim, porque nós casamos. Para os anjos também não dá, porque Jesus disse que os anjos são assexuados. Então este mandamento serve para ti e mim. O 8º, não furtarás. Roubar. Alguém pode roubar a Deus? Alguém pode roubar os tesouros do céu?
Jesus mesmo disse que nós devemos depositar os nossos tesouros lá no céu, porque ninguém pode roubar e a ferrugem não pode pegar, ok? Então ninguém consegue roubar a quem? A Deus, mas nos roubamos entre nós. Aqui na terra há muitos gatunos, por isso é que nós metemos, por exemplo, agradiamentos e tudo mais, andamos com inseguranças para podermos então nos proteger dos furtos. Então este mandamento também tem a ver com os homens. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Na verdade, nós é que podemos nos caluniar, ninguém pode caluniar a Deus, então logo também é um mandamento que tem a ver com as pessoas, o relacionamento com as pessoas, ok? E o 10º mandamento e último diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Também a cobiça é também entre nós. Interessante, né? Os 10 mandamentos estão então assim impressos. E você acabou de saber os 10 mandamentos. O 4º mandamento da lei de Deus é: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Significando que o homem, por causa das benesses da vida e por causa talvez de uma ou outra coisa que Satanás poderia implementar como heresias, mentiras, o homem poderia se esquecer do seu Criador. Poderia se esquecer do santo sábado. Por causa, às vezes, e hoje eu e você somos testemunhas, de que o mundo, tal conforme profetizou, por exemplo, Paulo, a escrever para Timóteo, diz que nos últimos dias haveriam tempos trabalhosos. E por causa de muito trabalho, muitas pessoas não queriam, então, ter o prazer, talvez, de parar e descansar no santo dia para adoração. Dali é que Deus dá o santo sábado para que o homem descanse. Dali é, então, a ideia de que Jesus vai dizer: o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Porque o homem é que precisa descansar, o dia não precisa descansar. Estamos juntos? O homem, sim, precisa descansar, precisa interagir com seu pai. Imagina você, por exemplo, se estivesse dentro de uma casa e que em nenhum momento, para nós que somos pais de família, em nenhum momento, por exemplo, você se encontra com os teus filhos para poderem interagir. Como é que seria esse tipo de lar? Você já imaginou? Tens aqui a resposta, na verdade. Isso talvez não chamaríamos de lar, mas chamaríamos de um grupo qualquer. Porque imagine que o pai nunca reúne com os seus filhos, nunca sabe, por exemplo, dos problemas dos seus filhos, nunca chega para resolver a tempo e hora os problemas dos seus filhos, nunca ouve a necessidade dos seus filhos. Então, não temos aqui, por exemplo, a ideia de um lar bem formado. E imagine também um lar em que o pai não dá nenhum princípio de organização dentro de sua casa. Como é que seria? Não seria chamado de um lar, mas um grupo também qualquer. Talvez de vândalos e outra coisa mais. Então Deus, olhando que Ele é o Criador, então Ele traz princípios básicos, os 10 mandamentos, que haveriam de ser as nossas regras de fé. Não só regras de fé, mas de convivência. Por isso é que ali está impressa a chamada lei moral, que são os 10 mandamentos. O que é moral? Moral é respeitar a Deus e honrá-lo acima de todas as coisas. E respeitar o próximo como a mim mesmo. Ama a Deus de todo o teu coração e ama o próximo como a ti mesmo. Então a pergunta vem: irmão Basílio, mas será que o sábado foi dado aqui no Sinai? Não, na verdade. Por isso é que repito, às vezes chamo isso de alguma preguiça bíblica, de estudos bíblicos. Porque quando você vai para a tua página, logo, nas primeiras páginas da Bíblia, independentemente do tamanho da tua Bíblia, talvez poderia ser na primeira, mas na minha pelo menos está na segunda. No segundo capítulo, veja que Deus tinha acabado de fazer toda a criação e disse Ele que tudo era bom. E estamos então no capítulo 12 e vamos ver aqui o sábado, em Gênesis. No princípio da criação. O sábado não foi dado por Moisés. E vamos fazer aqui algumas perguntas muito interessantes para que você próprio faça o teu juízo. Mas, gostaria de lhe dizer o seguinte. Entre a nota verdadeira e a nota falsa, qual é que vem primeiro? Ah, você respondeu. É a nota quê? A nota verdadeira. Porque só tem que haver falsa se ouvir primeiro a nota verdadeira. Então a minha pergunta para ti já é: qual é que vem primeiro? O sábado ou o domingo? Ah, ok. Em dias de adoração, o que vem primeiro é o santo sábado e não o domingo. Porque o domingo acaba vindo nos anos 321, promulgado por Constantino, e a Igreja Católica Romana adotou para si esse comportamento desta adoração pagã. Por isso é que nós temos, por exemplo, o domingo como o Sunday ou o dia do sol, o dia do venerável Deus Sol. Por isso é que o 4º mandamento, a Igreja Católica Romana, ela retira e coloca então o domingo.
que é o terceiro mandamento no catecismo. Eu já ia fazer essa pergunta Oh, mesmo. já! Então ali vem a tal situação de que o adorador depois fica confuso. Qual é, afinal, o dia verdadeiro aqui? Temos o domingo, temos o sábado, e depois vem Satanás e dizer assim, o dia não salva. É mentira, meu irmão. Isso é muita mentira, porque, na verdade, eu gostaria de dizer o seguinte. O que é pecado? Pecado é o quê? É a transgressão da lei, segundo o livro de João. Primeiras de João. Estamos juntos? Pecado é a transgressão da lei. Agora, se nós seremos julgados pela lei, julgue você mesmo. São 10 mandamentos que Deus vai usar para ter que julgar todos. Todos nós. Seremos julgados pelos 10 mandamentos. Agora, se você adulterar ou trair a tua esposa, pelo menos só uma vez por semana, ou uma vez por mês, você vai para o céu? Se você mentir ou roubar, talvez 2 vezes só por semana, você vai para o céu? Claramente não. Também assim é aplicado para o dia do sábado. Dali é que Tiago vai dizer que aquele que disse não matarás também disse guarda o dia do quê? Do sábado. Estamos juntos? Ok, muito bem. A Igreja Católica, por exemplo, vai dizer no terceiro mandamento do Catecismo: santificai os domingos e festas de guarda. Na verdade, este mandamento não existe aqui no decálogo bíblico. Esse resumo aí, na verdade a Bíblia foi escrita, né, pelos homens inspirados por Deus. Não é? Logicamente. Agora, que Bíblia? Porque algumas outras Bíblias vêm santificar os domingos, não é? Na verdade, a Bíblia imprensa, a Bíblia original, na verdade vai ter 66 livros. E a Igreja Católica Romana acrescentou mais 7 livros, chamados livros apócrifos ou então não inspirados. Esses livros foram acrescentados segundo as ideologias e os fins que por eles são defendidos. Ok? Não porque Deus tenha autorizado a mudança do sábado para o domingo. Até porque eles próprios assumem no catecismo da Igreja Católica Romana de que não tem nenhum veredito bíblico, nem por Jesus, a ter que autorizar, por exemplo, a igreja a ter que mudar o sábado para o domingo. Mas a igreja assim concebeu, por sua própria autoridade, em mudar o sábado para o domingo. Dali é que nós voltamos que a nota verdadeira e a nota falsa, qual é que surge primeiro? Nós sabemos então que a nota verdadeira depois vem a falsa. E o sábado e o domingo estão muito próximos, mas eu gostaria de mostrar pela palavra de Deus que do mesmo jeito que um que rouba não vai para o céu, do mesmo jeito que um que mata não vai para o céu, do mesmo jeito que um adúltero não vai para o céu, também do mesmo jeito que alguém que transgredir a santa lei de Deus a respeito do santo sábado, que é o 4º mandamento, também não vai para o céu. Ali vem você dizer, não, irmão Basílio, que salva é Jesus, que salva não é o dia. Analisem muito bem esta questão quando você fala a respeito deste assunto. Por quê? Porque, veja, não esqueça Gênesis, mas vai lá em João. Jesus vai falar algo muito importante aqui. João capítulo 14, estamos juntos? João capítulo 14 é muito interessante. E Jesus vai dizer, no versos 15, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se na verdade você amar a Cristo Jesus, você deve guardar os seus mandamentos, que são os 10 mandamentos. Por que você deve guardar os seus mandamentos, inclusive o Santo Sábado? Em 1 de João, o capítulo 3, capítulo 2, na verdade, ok? 1 de João, vai lá, bem lá em frente da Bíblia, capítulo 2, versos 3. Aqui vai dizer o seguinte: e nisto sabemos que o conhecemos. Que conhecemos a quem? A Cristo Jesus. Se guardamos os seus mandamentos. Se é uma condição. Se você guarda os mandamentos de Deus. E lembre-se que Tiago vai dizer, se você diz que guarda a lei, mas tropeça num só ponto, você é o culpado de todos. Estamos juntos? Ok. Irmão Basílio, mas é possível, por exemplo, ser cristão, guardar toda a lei, mas adorando no domingo? Não é possível. Nunca vai ser possível. Por quê? É simples. A palavra de Deus não tem domingo, as leis de Deus não tem domingo, mas tem sim o santo sábado. Então ele vai dizer no versos 4, aquele que diz, aquele cristão que diz, aquela igreja que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Logo, podemos então ter uma meia conclusão do nosso estudo de hoje. Vá lá para a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 20, 21 e o versos 8. Quem são aqueles que vão para o fogo eterno ou serão destruídos eternamente? Verso 8 diz o seguinte:
Apocalipse capítulo 21, por sinal, é o antepenúltimo capítulo da Bíblia, por isso é que Deus deixou já bem claro aqui para não haver sombras de dúvidas, e vai dizer: mas quanto aos tímidos e aos descrentes e aos abomináveis, e o descrente pode ser você que está a ouvir falar do sábado hoje, por exemplo, não tomar nenhuma decisão com relação à sua guarda, pode considerar-se também um descrente, e aos abomináveis, aos homicidas, e aos devassos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. Se você não guarda os 10 mandamentos, inclusive o Santo Sábado, a Bíblia diz: você é mentiroso. Eu, talvez, se não guardasse, também seria mentiroso. Mas os mentirosos não vão para o céu. E diz: a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Fica aqui já provado de antemão de que todos aqueles que dizem que são cristãos, mas não guardam os mandamentos de Cristo, que são os 10 mandamentos de Êxodo, capítulo 20, inclusive o Santo Sábado, são mentirosos. Não importa se é uma denominação cristã ou uma pessoa de forma individual. Você conseguiu perceber? Agora volta para Gênesis e vamos ver quando é que Deus dá o Santo Sábado. Na verdade, em Gênesis, no capítulo 2, verso 1, vai dizer: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. O próprio Deus deu exemplo. Ninguém pode ensinar aquilo que não sabe fazer. Não pode fazer. Então Deus aqui dá exemplo. Deus se cansa? Deus não se cansa, mas Ele deu-nos exemplo para que possamos então entender que afinal de contas precisamos descansar. Versos 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então Deus aqui tinha dado ao homem. Quem eram os primeiros homens aqui em Gênesis? Só tinha Adão e Eva. A minha pergunta é: Moisés esteve cá? Não, claramente. Não é verdade? Exato. Aqui tinha já. Não existia, não. Por isso é que eu me atrevo aqui em dizer que, amigos, Adão e Eva eram adventistas do 7º dia. Adventistas do 7º dia por quê? Primeiro, eles guardavam o sábado. Segundo, eles acreditavam no advento de Cristo, que Cristo viria pela primeira e segunda vez. Primeira vez como Messias, segunda vez para poder salvar o seu povo. Então eles eram adventistas do 7º dia. Dali é que vem o nome. Por isso é que a Igreja de Deus, ela vai sempre seguir a sequência desde o princípio. Ela nunca foge do princípio. Estamos juntos? Ela tem uma sequência até ao final. E ela não muda, porque Deus não muda, que é o seu legislador. Nós temos um Deus que não muda. Deus não muda. Deus não tem sombras de variações. Uma hora fala aquilo, outra hora fala isso. Agora, é algo muito interessante que você vai notar. Deus, por exemplo, quando deu a árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele disse a Adão e Eva: o dia que vocês tocarem na árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrereis. É algo muito interessante. E Deus, quando mostrou então esta dinâmica, ou seja, estes princípios Adão e Eva, estamos a falar exatamente do capítulo 3, né? E do capítulo 2, no verso 16, e disse Deus: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E Satanás veio, impressionantemente, sabe o que ele disse? Certamente não morrereis. E a pergunta hoje, às vezes, que tem se levantado é: quem transgride do sábado, será que vai morrer? As pessoas dizem: não, nós não devemos julgar ninguém. O dia não salva ninguém, quem salva é Jesus. Na verdade, quem salva é Cristo Jesus. Mas, ao desobediência aos seus mandamentos, pode te inabilitar de ser súdito do reino de Cristo. Estamos juntos? Ok. Então veja que a mesma palavra do certamente morrerás, Deus vai usar agora sim para dar instruções. Veja que se passou já muito tempo, agora já no tempo de Moisés, Êxodo capítulo 31, a partir do versos 12. Algo muito interessante. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, capítulo 31, versos 12 a 18. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que sou o Senhor que vos santifico. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá.
certamente morrerá. Sublinha bem na tua Bíblia, ali em Êxodo capítulo 31, versos 11. Aquele que profanar o santo sábado certamente morrerá. Mas o que é que Satanás diz? Aquele que profanar o sábado certamente não morrerá. Engano, amigo. Isto é um verdadeiro engano. Isto é um verdadeiro engano. E Deus vai repetir. Veja o que é que Deus vai dizer. Versos 15. 6 dias se fará obra. Porém, o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. O sábado não é do adventista. O sábado não é do católico. O sábado não é do pentecostal. O sábado não é. O sábado é o dia do Senhor. Basta que você respeite Deus como teu Criador e você quer adorar a Deus verdadeiramente, você deve obedecer o santo sábado. Primeiro, por quê? Porque ele é um dia em que leva as marcas e as digitais de Deus. Ou seja, é o sinal de Deus entre Deus e os homens. Você percebeu? Continuando. Vejam que Deus vai repetir no versos 15. 6 dias se fará a obra, porém o 7º dia é o sábado do descanso. Santo ao Senhor, qualquer que no dia do sábado fizer obra, certamente morrerá. O porquê que Deus está a repetir muito, certamente morrerá aquele que transgredir o santo sábado. Se eu fosse você, que também tinha a ideologia a respeito do santo sábado, de que o sábado foi abolido e o sábado já não é importante, a partir desses versos poderia tomar mais um bocadinho de atenção. Por quê? Porque Deus aqui está muito sério e ele não está a brincar com coisas sérias. E se ele está a dizer certamente morrerá, aquele que transgrediu o sábado é porque vai morrer. Está a perceber a seriedade do santo sábado? Há quem diz que o sábado foi escrito por Moisés e não por Deus. Será isso verdade? Vamos continuar. Verso 16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Perpétuo significa para sempre. Por isso é que nós dissemos que a igreja de Deus ela vai conduzir-se até o final, guardando o santo sábado, porque Deus é eterno e o sábado também é eterno. Estamos juntos? Muito bem. Verso 17. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal. Deus está repetindo de novo. Será um sinal. Para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o 7º dia descansou e restaurou-se. Verso 18, vejam o que Deus vai dizer. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas de testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Meu amigo, então Deus é quem escreveu. Agora imagine que quem apagou o sábado e colocou domingo na nossa língua materna, que é umbundo, disse que é chata. Isso é azar. Isso é problema grande. E aquele que fez essa alteração é como se estivéssemos a pegar a Constituição da República de Angola, aonde o presidente da República assinou, você vai lá e apaga e coloca a tua assinatura. Meu amigo. De noite. Né? Ai. Você vai arranjar um problema que você próprio não imagina as consequências. Mas aqui Deus repetiu várias vezes. Aquele que mexer no meu santo sábado certamente morrerá. Aquele que mexer. Mas ele também diz que o santo sábado é um sinal entre mim e vocês. Logo, se você quiser saber quem é o povo de Deus na terra, podes procurar aquele povo que guarda o santo sábado. A igreja que guarda o santo sábado. Irmão Basílio, por quê? Será que temos mais algumas referências bíblicas? Estamos no Antigo Testamento que falar do Novo. Não podemos falar do Novo Testamento sem antes terminarmos com aqui a ideia do Antigo. Veja que Deus disse que é um sinal entre mim e o meu povo. Será que os profetas se contradizem? Não. Ezequiel capítulo 20, versos 20. E assim, vamos já correr para o Novo Testamento e eu te mostro no Novo Testamento que o sábado não deixou de existir, nem com a vinda de Cristo, nem com a morte de Cristo, ok? E nem com a segunda vinda de Cristo, o sábado deixará de ser o santo sábado. E veja o que aqui o profeta Ezequiel, e nós estamos a falar de mais ou menos uns 4.000 anos para lá, ok? Em que Ezequiel vai escrever a respeito do santo sábado. Veja o que ele vai dizer. Santificai os meus sábados, disse Deus. A respeito de quem? Ou seja, utilizando quem? Ezequiel. Deus não muda. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Repetindo a mesma coisa. Deus não muda, meu amigo. Deus não muda. Agora, é interessante que antes que Jesus aparecesse, as pessoas tinham que pregar a respeito da lei de Deus, a respeito do santo sábado, ok? A respeito do santo sábado. Agora vai lá para Malaquias, no capítulo 4. Antes que Jesus venha, importa que todos nós saibamos a respeito da palavra de Deus.
Malaquias capítulo 4, versos 4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, e que são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia, grande e terrível dia do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Estamos a falar exatamente no fim dos tempos. No fim dos tempos, Deus vem para poder fazer separação entre o trigo e o joio. Mas, ele diz, lembrai-vos da lei de Moisés. Tinha que ter um povo para fazer lembrar os outros. Veja que o mandamento do sábado diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Como muitos esqueceram, então tinha que haver um povo que faça lembrar o outro povo que esqueceu. Quem é este povo? Adventistas do sétimo dia. Esses surgem de uma promessa e de uma profecia bíblica. Estamos no Novo Testamento e vamos perguntar para Jesus. Senhor Jesus, quem é o Senhor do sábado? É interessante. Em Mateus capítulo 12, o irmão Daniel parece que já quer fazer ali alguma pergunta, vejo ele preocupado e também parece que o tempo vai já nos dando a corrida e daqui a nada vamos terminar, mas está sendo interessante, não é? É verdade. Mateus capítulo 12, aqui Jesus vai dizer exatamente que ele é o Senhor do sábado, no verso 8, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Jesus Cristo é o Senhor do sábado. A pergunta é, mas irmão Basílio, será que Jesus também guardou o sábado? Amigos, Jesus também guardou o sábado, mas antes talvez vamos dar lugar aqui à pergunta do irmão Daniel para podermos então nos conduzir. É isso. Pois é. Você decide, né? O sábado ou o domingo. O dia não salva, mas vocês vão todos os domingos às igrejas, não é? Fazer o quê? Interessante. E dizem que adoramos Deus aos domingos porque Jesus ressuscitou neste dia, não é? Então, vocês adoram a ressurreição ou adoram o domingo? Né? São duas questões, porque a Bíblia não diz que devemos adorar a Deus no domingo. Não é? Essa ideia de adorar Deus no domingo é porque Jesus ressuscitou neste dia. Então, ou adoram a ressurreição ou o domingo, mas você decide. Né, irmão Basílio, a pergunta que eu tenho aqui é qual é a polêmica então que o sábado vai trazer no tempo do fim? Corretamente. Na verdade, o sábado será um ponto de litígio, tal conforme foi no ano 321 e tal conforme foi, por exemplo, a década dos 1260 anos, que o sistema papal, né, a Igreja Católica Romana, empreendeu uma perseguição contra os cristãos. Logo, ela vai ser um ponto de controvérsia no tempo do fim, ou seja, será o ápice do grande conflito, terminará ali, porque a questão do grande conflito, ela vai terminar na adoração, ou a Deus, né, em adorar a Deus no dia verdadeiro e guardar os mandamentos de Deus. Dali é que nós conseguimos, por exemplo, notar, e você vai concordar comigo, na questão do Apocalipse, por exemplo, no capítulo 12, quando diz que Satanás não está irado com todas as igrejas. Não, Satanás não está irado com todos os cristãos. Satanás não está irado com todos aqueles que se dizem que são crentes, ok? Porque Satanás também é crente, estremece até. Mas a diferença é que o crente deve ser aquele que obedece à palavra de Deus. Logo, a fé sem obras ela é nula e é morta. Apocalipse capítulo 12, versos 17 vai dizer: o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja, ok? E foi fazer guerra ao resto da sua semente, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então, Satanás só vai fazer guerra àqueles que guardam os mandamentos de Deus, inclusive o Santo Sábado. E o Santo Sábado aqui é algo muito interessante, porque ele automaticamente reprova a todos aqueles que dizem que nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. Né? E quando se fala que eles adoram a Deus em espírito e em verdade, deve se remeter então à ideia de que a lei de Deus é a verdade. A lei de Deus é a verdade. E logo, como a lei de Deus também é a verdade, de acordo com a palavra de Deus, nós precisamos então estar bem conscientes de que estamos seguindo a trilha certa, o caminho certo. Jesus Cristo, será que ele adorou no Santo Sábado? O que falar de Jesus? O que falar das mulheres que andavam com Jesus? Vamos lá para a Bíblia, vai lá, Lucas capítulo 4, e aqui talvez vamos começar já a conhecer o fim do nosso estudo, né? Porque o tempo já não está a jogar a nosso favor, mas podemos então perguntar para Jesus, simples perguntas para Jesus, e a Bíblia vai responder. Será que
Jesus adorou no santo sábado? Jesus, nos diga lá, você adorou no santo sábado? Lucas capítulo 4, verso 16 disse: E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, ok? E levantou-se para ler. É muito interessante aqui, porque Jesus nos dá aqui a ideia de que ele, não é? Jesus Cristo, ele próprio adorava no santo sábado. Estamos juntos? Ok. Agora, é algo muito interessante também, podíamos perguntar, será que Maria, os discípulos, será que também guardavam o santo sábado? O que dizer então destes? Irmão Basílio, mas há quem diga que Maria não guardou o santo sábado? Mas veja que Jesus morreu na sexta-feira. Imagine que Deus, a respeito de Jesus Cristo, Jesus também guarda o sábado até na morte. Será que ele poderia ter que ressuscitar no domingo? Poderia ou não poderia? Ele poderia ressuscitar no domingo. Deus é poderoso. Ok? Deus pode. E ninguém pode impedi-lo. Estamos juntos? Ele é soberano. Mas não. Deus trabalhou durante uma semana inteira. Ok? Começou no primeiro dia da semana trabalhando para a tua e a minha salvação. E termina numa sexta-feira ele é crucificado. E morre. E guarda o santo sábado e ressuscita no domingo. E ao ressuscitar no domingo, as primeiras palavras que Jesus vai dando foi para Maria Madalena, para os seus discípulos, aquelas que foram a correr no sepulcro. É algo muito interessante, porque esta acusação para Cristo não pega. Há quem, por exemplo, vai dizer, não, mas irmão Basílio, Jesus, por exemplo, ao morrer na cruz, ele aboliu os mandamentos. Será? Mateus, capítulo 5, verso 17, Jesus vai dizer, eu não vim para abolir a lei, nem os profetas, mas vim para cumprir. Logo, nós vemos aqui Jesus a cumprir o santo sábado, a lei do santo sábado, não é? Em Lucas capítulo 4, versos 16. Então, será que as outras mulheres que vinham com Jesus também cumpriam, guardavam os mandamentos? Irmão Basílio, isso parece que agora começou a ficar muito mais bem claro, né, com relação à atitude que nós devemos tomar. Vá lá para Marcos. E vamos perguntar então para estas mulheres, como é que foi o procedimento dela depois de Jesus ter morrido. Em Marcos capítulo 16, verso 1, e diz assim, e passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã, cedo ao nascer do sol. E diziam uma das outras, quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viam que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande, né? E entrando no sepulcro viram, e ali vai a história, a aparição de Jesus depois da sua ressurreição. Jesus tendo, no versos 9, e Jesus tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Estamos juntos? Versos 10. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Eu pergunto, aqui está escrito que Jesus lhes disse que já o dia de adoração já não é mais sábado, agora é domingo. Não, Jesus só lhe deu comissão para ela ter que transmitir aos seus discípulos que agora sim eles pudessem se alegrar porque Jesus tinha ou havia ressuscitado. Então não podemos aqui fazer alguns, como é que chama? Algumas enxertagens, talvez, para podermos ter que legalizar o domingo como dia de guarda, não é? Dia de adoração. Agora, no versos 42 do capítulo 15, ali vai dizer assim, e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, sexta-feira, isto é, a véspera do sábado, por isso é que o sábado começa no pôr do sol, ok? Até o outro pôr do sol. Estamos juntos? Muito bem. Então, eles todos pararam e tinham que tirar o corpo de Jesus, porque estava a começar o santo sábado. Estamos juntos? Muito bem. Então, olhando para estes princípios todos, conseguimos notar que os discípulos não atropelaram o santo sábado, nem mesmo com a morte de Cristo Jesus. Lucas capítulo 23, vai lá para a Bíblia, versos 50, capítulo 23, versos 54, 55 e 56, diz o seguinte, e havendo tirado, envolveu num lençol e pô-lo num sepulcro, né? Escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. Estava a falar do sepultamento de Cristo, versos 54. E era o dia da preparação, e amanhecia o santo sábado.
Lógico. Verso 55. E as mulheres que tinham vindo com ela da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. Verso 56. E voltando elas prepararam especiarias e ungüentos. E no sábado repousaram conforme o mandamento de Êxodo capítulo 20, verso 8. Está aqui. Vejam que mesmo na morte de Cristo, as mulheres guardam o santo sábado. Quem é que se converteu depois de Jesus ir já para o céu? Ah, você já se recordou. Quem é este? Paulo de Tarsus, né? Paulo de Tarsus. Na verdade, Tarsus era a cidade que ele habitava. Paulo, né? Saulo de Tarsus, né? Então vem a ser Paulo, conhecido, grande evangelista do Novo Testamento. O que Paulo fala a respeito do Santo Sábado? Será que também ele recebeu a ideia ou a notícia? Veja que Jesus falou com ele pessoalmente. Jesus não mandou ninguém. Será que Paulo, ele também transgrediu? Ou seja, ele recebeu uma outra orientação a respeito do Santo Sábado? Claramente não. Veja o que vai dizer. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 1. E passando por Antioquias e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, era costume também do seu mestre, quem é este? Jesus Cristo, guardando o Santo Sábado, e como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas. Mas ele vai nos dar aqui um conselho e que vai servir para ti e para mim. E isso é que me fez sair, por exemplo, da Igreja Católica Romana. Eu nasci católico. Mas, ao descobrir essas verdades bíblicas, entendi que, afinal, havia uma certa dose de mentiras e ideologias cristãs e que nós deveríamos, então, estudar a palavra por nós mesmos e depois termos que tomar alguma decisão. E eu tomei a minha decisão, por exemplo, em abraçar os adventistas do 7º dia. Ah, você parece que entendeu a ideia. Muito bem. Agora vejam o que é que Paulo, por exemplo, vai dizer em Hebreus capítulo 4. Deus vai jurar pelo princípio que ele deu, pelo mandamento que ele deu. Olha o que é que Deus ele vai dizer. Versos 1. Temamos, pois, que porventura deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vocês quer ficar para trás. Porque também a nós também que estamos aqui, nós nos foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que ouviam. Ok? Muito bem. Vejam, versos 3. Porque nós, os que temos crido, nós que cremos, entramos no repouso tal como disse. Tomamos uma decisão e começamos a guardar o sábado. Veja o que ele diz. Assim jurei, Deus jurando, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. O que ele está a dizer? Que você pode ser a pessoa mais boa do mundo. Se não guardares o santo sábado, não tem como você ir para o céu. Irmão Basílio, como assim? Ah, é isso que você ouviu, meu amigo. É isso que você ouviu. Versos 4. E Paulo não está a escrever isso de capricho. Jesus, Deus não mandou escrever isso de capricho. Ele sabia o que estava a dizer. Versos 4. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º. E repousou Deus de todas as suas obras, no 7º dia. O 4º mandamento, amigos. O 4º mandamento. Então você que é pastor, você que é sacerdote, você que é padre, você precisa olhar mais um bocadinho mais pela seriedade da palavra de Deus e não segundo os nossos costumes. Porque podemos desviar muitos crentes e depois nos arrependermos muito tarde. Por isso é que eu e você precisamos nos redimir e começarmos a entender e a praticar o que diz a palavra de Deus. Não o que eu acho, não o que você acha, mas o que Deus acha a respeito deste assunto. E sobre o sábado, Deus é contundente e Ele é muito prático na resolução desse problema. Porque vimos no Antigo Testamento, o próprio Deus descansa. No Novo Testamento, o próprio Jesus, aquele que deu o Santo Sábado, também descansa. E vemos os discípulos a descansarem, Maria Madalena a descansarem, os discípulos a descansarem. E nós também hoje, se você não descansa, deveria descansar pelo intuito do mandamento, compreensão do mandamento divino, ordenança divina. Agora, no verso 5 diz, e outra vez, neste lugar, não entrarão no meu repouso. Verso 6, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas a respeito do Santo Sábado, não entraram por causa da desobediência. Muitos estão desobedecendo o Santo Sábado do Senhor. Verso 7, designa novamente um certo dia. Hoje, é hoje. Verso 7, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito, hoje se ouvires
a sua voz, não endureçais os vossos corações. Hoje, se você ouvir a verdade a respeito do Santo Sábado, então, meu amigo, não podes endurecer o teu coração. Por quê? Você pode morrer hoje e morrer descrente. E o teu livro da vida será fechado e selado dizendo que você foi alguém que transgrediu a palavra de Deus. Alguém talvez ali estava a dizer, estava já a perguntar, mas irmão Basílio, no céu então vamos adorar que dia? Queres que eu te responda por mim mesmo ou pela palavra de Deus? Pela palavra de Deus, louvado seja Deus. Abra ali a tua Bíblia em Isaías capítulo 66 e a gente termina com a nossa argumentação agora a respeito do novo céu e da nova terra. Você tem a esperança de que Jesus foi preparar-nos o lugar? Você tem? Se você tem, então você vai concordar com estes versos. Você tem a esperança de que Jesus vem para vir nos buscar e nós vivemos com Ele eternamente? Sim ou não? Sim. E nós fomos criados também para adorar, para interagir com Cristo, para termos comunhão com Cristo. Então qual é o dia, irmão Basílio, de adoração no céu? E basta você dizer isso, eu também começo a guardar o sábado. Vamos resolver o teu problema já agora pela palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz. Isaías, capítulo 66, versos 22. Veja o capítulo, versos 22 e 23. Versos 22 diz: porque como os céus novos e a terra nova que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Posteridade são aqueles que vêm depois de nós. Ok, os nossos filhos. Você e os teus filhos, se não tiveres filhos, você e os teus familiares e tudo mais, todos vão para o céu. Mas se guardamos os mandamentos de Deus. Verso 23. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado, será estar no futuro, né? Desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Você não entendeu? Desde um sábado até o outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Agora vamos ver o que Deus vai fazer com aqueles que não guardaram o Santo Sábado. Veja o verso 24. E sairão e verão os corpos mortos dos homens que prevaricaram ou transgrediram contra mim, porque o seu bicho nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Se no céu vamos adorar no Santo Sábado, a minha pergunta é, aqueles que adoram no domingo, será que terão o mesmo privilégio? Temos duas respostas. A primeira é sim, a segunda é não. Irmão Basílio, você está contradizendo tudo o que você disse há bem pouco tempo? Não. Tem aqueles, por exemplo, que morreram e nunca ouviram falar do sábado. E eram fiéis na palavra de Deus. E fiéis no ensinamento que lhes deram em primeira instância. E que eles nunca ouviram falar do sábado. Qual desses? Por exemplo, Martinho Lutero. A verdade sobre o sábado não estava exatamente restabelecida. Lembrando-te que os princípios de Deus, o conhecimento para Deus, para nós, é progressivo. Ele obedece algumas escadas. Dali é que Jesus vai dizer para os discípulos: tem muitas coisas que eu poderia vos dizer, mas não vos direi agora, para vocês não se escandalizarem. Mas com o tempo vocês vão aprender. E o Espírito Santo vos convencerá do juízo e do pecado, e vocês têm que mudar o vosso paradigma de pensamento. Então aqueles será que vão para o céu? Vão para o céu. John Hus, Wycliffe, esses todos vão para o céu. Por quê? Porque não tinham ouvido falar sobre o Santo Sábado. Agora, é diferente. Você e eu, que estamos estudando a respeito do Santo Sábado, ouvir falar do sábado e não fazer caso nenhum. Se morremos, vamos morrer como desobedientes. E como pessoas que não guardam os mandamentos de Deus e usaram o nome de Deus em vão. Logo seremos mentirosos e seremos então recusados para podermos comungar com Cristo. E meu amigo, minha amiga, é impossível ser cristão se não guardar o sábado. O próprio Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Tome a tua decisão. Estamos aqui para poder responder todas as questões que vocês colocarem a respeito do Santo Sábado. Tenha um bom descanso e comece, experimente já, guardando o sábado que já está aqui, bem na curva. Já é quinta-feira, amanhã, sexta-feira, começa já a ter o privilégio de começar a guardar o primeiro sábado. Vai para uma igreja mais próxima de ti. Se já ouviu falar sobre os adventistas, não importa o país onde você está. Mas guarde o Santo Sábado, guarde, meu amigo. Por quê? Porque Deus vai nos julgar segundo a sua palavra e não segundo as nossas ideologias.
Há quem também pode dizer que não, adorar a Deus é todos os dias. Sim, é claro. Todos os dias a gente transforma os nossos quartos em quartos de guerra, não é? Correto. Lutando contra as forças do mal. Mas há sempre um dia especial, depois de muita labuta semanal, não é? É de facto. Que a gente tem que se encontrar entre os irmãos para a gente merecer aquele descanso, aquele repouso, não é? Para recuperar as energias perdidas e para enfrentar mais uma semana. Então, mais uma transmissão aqui no canal sobre o sábado. Então, depois desse podcast, qual é a tua dúvida? Deixa aqui nos comentários. Na verdade, pelo que nós ouvimos, já existiu antes do surgimento do povo de Israel. Antes de Moisés. O sábado vem em Gênesis. Não tem como dizer que é de Moisés, não é? Pois é. Então, se tiver uma dúvida, deixa aqui nos comentários e estaremos transmitindo outras verdades na próxima ocasião. Pois é. Em gesto de conclusão, gostaria de lhe dizer o seguinte. Se você está numa igreja onde não guarda o Santo Sábado, reveja os teus conceitos. Por quê? Porque Deus advertiu. Em Ezequiel capítulo 22, por exemplo, versos 26, Deus vai dizer o seguinte. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o impuro do puro. E de meus sábados escondem os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Será que você vai continuar a profanar o nome de Deus? Na denominação religiosa onde você está? O dia de domingo como dia santo? Meu amigo, minha amiga, a tua salvação está em jogo. Creia somente na palavra de Deus. Que o Senhor abençoe a tua decisão.